Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Nós estamos em nosso programa Gente de Fé, nesta nova temporada, onde você poderá conhecer os carismas da nossa igreja. Esses carismas suscitados pelo Espírito Santo que nos levam a perceber a riqueza que tem a nossa igreja. E hoje, para começar esta temporada, temos aqui o Euler Vieira, fundador da comunidade Eucaristós. Bem-vindo. Obrigado, Padre. É uma alegria estar aqui partilhando um pouco sobre a minha vida, do que Deus fez na minha vida e também através dela, né? Então é um momento assim de bastante gratidão no meu coração também. Amém. Bem-vindo. Obrigado. Euler, qual que é o nome mesmo da sua comunidade? Comunidade Católica Eucaristós. Eucaristós. O que significa Eucaristós? Isso significa grande ação de graças. Quando o padre ele vai elevar o cálice, naquele momento ele rende uma sublime ação de graças ao Pai, né? Então é toda a gratidão de Jesus ao Pai, né? É isso que significa. A Santa Missa, né? Vocês colocaram aqui exatamente. Que é para ser esta extensão daquilo que é a ação de graças, a grande ação de graças que é a Santa Missa, a Eucaristia, né? Quem é o Euler? Porque Deus, ele suscita um carisma primeiramente no coração de alguém que é chamado por ele. Deus escolheu você para suscitar esse carisma no teu coração. Então, quem é o Euler? Pois é, Padre, sou a vítima da graça de Deus, né? No bom sentido. Eu tenho 41 anos, eu sou fundador da comunidade, sou celibatário pelo Reino dos Céus, filho de Dona Lúcia, que é paraguaia, e senhor Alcides, que é paulistano, descendente de italiano e português. Tenho 3 irmãos, né? Eu sou o do meio, tenho minha irmã mais velha, a Ruth, e meu irmão mais novo, o Alcides Júnior, que hoje não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, e tenho um irmão que mora no céu, porque eu sou gêmeos, né? Então nós somos em 4 irmãos. Sou formado em relações internacionais, não atuo, né, diretamente porque hoje eu sou membro de comunidade de vida, mas certamente utilizo isso com muita gratidão e alegria para a missão, né, que Deus me confiou. Sim. Euler, como que foi a sua experiência com Deus, seu chamado? Você sempre foi praticante, a tua família, como que é a tua história de fé com Deus? Olha, Padre, assim, é bem dicotômico, né? A família da mamãe é uma família mais religiosa, os paraguaios latinos são assim muito fervorosos, né? Preservam muito a fé. A família do meu pai nem tanto, né? Porém, minha mãe, ela foi muito decisiva assim nessa educação cristã. Eu estudei num colégio católico, um colégio religioso, e lá desenvolvi muito as práticas, né, cristã, católica, então eu sempre gostei muito. Apesar do colégio ser católico, terem as práticas, eu gostava, né? Então, assim, nós somos educados em casa nesse ambiente cristão, sempre em casa muito terço, muito momento de oração, assim. Então, mas a minha criação foi essa, né? Foi com a base cristã. Então, eu sempre tive essa inclinação. Uhum. O teu encontro com Deus, como que se deu, como que foi? E aí, assim, às vezes eu falo, já sempre aconteceu, né? Porque desde pequeno eu sempre tive essa busca por Deus, né? Sempre gostei muito, mas ao longo da minha vida eu vi Deus se manifestando, até o ponto de, por conta de um sofrimento familiar, por conta de uma realidade onde minha mãe adoeceu com câncer, a gente teve a experiência de ter um terço na minha família, rezar um terço, né? E ali, com algumas pessoas que promoveram esse encontro, esse momento de oração, e ali eu fui convidado, depois daquele terço, a participar de um retiro de jovens, né? Apesar de ter sempre essa inclinação, mas eu nunca fui participativo na paróquia, tudo. E depois desse encontro ali eu fui tendo minha vida assim totalmente transformada, depois do batismo no Espírito, né? Ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Ali selou toda essa sede que eu sempre tive de Deus, né?
O que mudou assim na tua vida? Como você vivia antes e depois desse encontro? O que foi assim mudado, transformado e vem sendo com certeza? Eu acredito em tudo, padre, né? Eu tinha um caminho, como todo jovem, o desejo de estudar. Estava para ingressar na faculdade de Relações Internacionais, então eu tinha uma proposta de cuidar dos povos, trabalhar na Cruz Vermelha, queria, né, no Greenpeace, toda essa realidade. Gosto muito de outras culturas, então eu já tinha previsto para mim, traçado esse caminho. Mas quando Deus me chama, Ele muda totalmente a rota, né? Ele queria tudo de mim, né? Não só a minha profissão, mas queria o meu tempo, queria os meus dons, queria, né, a minha vida por inteiro. Então, a partir desse momento, eu decidi dar tudo que eu tinha, não dei 70%, né? Eu resolvi, falei para os meus pais que era um chamado que Deus fazia, um chamado radical. E desde então eu respondi ele com essa prontidão, né? Sim. Você falou de uma situação que a sua mãe passou, né, que enfrentou um câncer. Sim. Teve esse texto, a partir desse texto ali foi se desenrolando. E como que foi essa experiência ali de fé, mesmo a partir desta enfermidade da sua mãe, na sua família? O que a fé ajudou vocês a enfrentarem também esse momento de sofrimento? Olha, padre, eu digo assim, toda experiência de sofrimento, ela ou você abraça a cruz mesmo e oferece, ou você se rebela, né? Então, assim, naquele movimento a gente conseguiu extrair todas as nossas práticas religiosas. Agora precisa valer a pena tudo aquilo que a gente aprendeu na escola, em casa, todas as nossas rezas, né? Todas as nossas piedades populares. Então ali se tornou, eu digo até que já configurando o carisma de ser missa, que é o carisma da minha comunidade, que Deus me colocou na minha vida, né? De ser esse sacrifício, de encarnar mesmo o sofrimento como uma missão, como algo que vai anunciar o novo de Deus, né? Mas foi um processo muito doloroso, como todo sofrimento mas de grande valia, né? Porque a gente conseguiu extrair, assim, a graça da cura da minha mãe e também toda a conversão da família, né? Porque depois desse movimento, Deus foi fazendo na minha vida e na vida da minha família toda uma transformação. Meu pai, com 50, se não me engano, 54 anos, fez primeira comunhão, né? Então, assim, a gente viu uma transformação que foi fruto dessa perseverança, desse sofrimento todo, né? Olha que bonito nós percebermos que a partir de uma ação de Deus na vida da tua família, Deus foi transformando ali o coração deles, também a tua vida te direcionando para essa vocação, por meio do sofrimento. Sim. Nós precisamos sempre estar muito atentos, né? Porque Deus não é Ele quem envia o sofrimento para a nossa vida, mas Ele permite, porque mesmo daquele mal, como diz Santo Agostinho, Ele pode retirar um bem muito maior, infinitamente maior. Com certeza. Como foi para sua família a questão de ser fundador? Porque a gente pensa logo assim, né? Quando alguém quer ser de Deus, a família já pensa, se é uma menina vai ser freira, se é um menino padre. Mas você celibatário, e para tua família, para entender tudo isso? Olha, padre, foi diferente. Eu acredito que foi mais difícil para mim. Mas para minha família, assim, eles viam já acontecendo. Meu pai fala, né? Você sempre foi diferente dos seus irmãos, né? No sentido, existia uma inclinação mesmo, assim, para a igreja. Eu sempre gostei muito. Então, quando eu trouxe a notícia de que Deus me chamava, eu já tinha, claro, o discernimento sobre a fundação da comunidade, porque a princípio eu comecei a participar de uma missão, né? E ali eu fui dando a minha vida do jeito que eu podia, né? Tudo mais, eu trabalhava ainda numa multinacional já, fazia um estágio. Então, só que eu sempre me dediquei meus finais de semana para Deus, sempre me dediquei participando do grupo, participando de movimentos de artes, gosto muito de artes, tudo. E então, para os meus pais, assim, era algo comum. Quando eu trouxe a notícia de que Deus me chamava, quando eu tinha selado, né, concretizado o meu chamado, eu fiz um jantar em casa, né, promovi ali um jantar na minha família, sentei na mesa e eu lembro como se fosse agora, assim, eu sentei e falei, preciso falar com vocês. Ele falou, o que ele vai trazer, né?
O que tem de novo aí? E aí eu disse para eles que eu me sentia chamado, e meu pai já me interrompeu. Ele falou, mas você quer ser padre? Primeira coisa. Eu falei, não, pai, eu sinto um chamado diferente. Você conhece a Canção Nova? Né? Porque a Canção Nova é esse carisma mãe, né? Esse exemplo, né? Essa referência. E aí eu falei para ele, já tinha vindo aqui, já tinha ido na Canção Nova, tudo. E aí eu disse, eu sinto um chamado específico para começar um trabalho que Deus tem suscitado. Né? O senhor percebe que a tua casa aqui não para de chegar gente, porque eu digo, o primeiro centro de evangelização foi a casa dos meus pais, porque não parava o movimento de tantas pessoas, não somente os jovens, mas os pais, né? E meus pais sempre foram muito abertos, muito receptivos. Eu digo que os meus pais foram fundamentais para esse processo e meus irmãos também, né? O processo de fundação da comunidade. Então eu disse para eles, eu não sei como vai se dar, mas eu sinto isso muito forte, não consigo mais resistir. E eu lembro que meu pai falou, mas filho, né, o pai pagou a faculdade para você, é isso mesmo que você quer, ser um homem talentoso e tudo mais. E nesse movimento eu respondi algo assim que eu entendo que foi muito de Deus. Eu falei, pai, o Senhor me ama? Ele falou, claro, filho. E os olhos dele encheu de lágrimas naquele momento. Eu falei, então deixa eu ser feliz. Tudo que o Senhor me deu, tudo que o Senhor investiu na minha vida, materialmente, afetivamente, espiritualmente, eu vou, se é para Deus, com certeza Ele vai retribuir 100 vezes mais. E naquele momento a família abraçou. Houveram outros desafios ao longo do processo, né, mas nada que me impediu. A família, pelo contrário, me apoiou bastante. Foi um apoio assim, muito, muito sincero, muito real, muito ativo. Olha como é bonito ver o apoio da família, né? Porque toda vocação, todo chamado, ele nasce a partir de uma família. Nossa. E é ali que vai sendo gerado, e claro, se recebe esse apoio como você recebeu, aquilo cresce, aquilo é o mais fácil de caminhar, né? Agora, quando não tem a dificuldade, mas se é de Deus, como diz a palavra, continua. Como que se deu a inspiração para nascer a comunidade? Esse é um outro ponto que eu penso sempre quando vou esquematizar, né? Falar do carisma. É algo muito assim, para mim, muito abrangente, é algo muito místico. Eu digo que ele foi acontecendo, mas existiram alguns movimentos muito peculiares e pontuais onde eu fui entendendo. Quando eu fiz esse encontro de jovens, eu tive uma experiência com Jesus na Eucaristia. O ministro que estava ali, naquele momento de oração, ele disse no meu ouvido, dá um sorriso para Jesus. E naquele ato que eu olhei para a Eucaristia, que eu fui dar esse sorriso, essa reação, eu comecei a chorar. Até que foi ali o batismo no Espírito, eu entendo hoje perfeitamente. Só que aquela experiência, eu digo que foi a minha experiência fundante. Porque aquele ardor de estar com Jesus, ligado a Jesus na Eucaristia, foi algo que nunca mais eu perdi. Né? Então isso foi se desdobrando, né, na minha vida pessoal. Eu fui vivendo de missa diária, não tinha pensamento em fundar a comunidade, não passava isso pela minha cabeça, né? Mas eu fui vivendo a missa, todos os dias a missa diária, e eu fui utilizando, depois da comunhão, no momento de ação de graças, eu ficava longos momentos com Jesus ali, né? Em adoração, até já fiquei preso dentro da igreja, porque fechava a igreja, eu estava lá escondido, às vezes rezando, quietinho, né? E acredito que esses movimentos de encontro, essa cumplicidade com Jesus, foi me vencendo, Deus foi me atraindo, e naturalmente também acontecia paralelamente uma atração da juventude, né? Porque eu assumi a liderança jovem ali no Santuário Eucarístico, que é onde eu sempre participei, é um lugar de adoração perpétua. Então já tinha todo o movimento de Deus, né? Porque é um lugar de espiritualidade eucarística. E ali os jovens foram se identificando com a minha espiritualidade, me procurando com pastoreio. Então as coisas foram se desenvolvendo, né? Ao ponto de, no meu último ano de faculdade, assim, que foi 2007, que eu trabalhava, eu fui promovido pela multinacional para eu morar fora, para eu assumir a liderança de um departamento. Eu disse não, eu falei, não dá mais, não consigo, não me realiza, que foi o processo, né, um longo processo de discernimento. Então, para concretizar esse chamado, eu falei, eu fui vencido por Deus, e comigo a dinâmica foi essa, né, Deus foi mostrando os sinais, assim, concretamente. Houveram pessoas que rezaram por mim, obviamente,
e tudo mais, mas foi constatado mesmo esse movimento natural, né, de Deus me chamando para um pastoreio, uma identidade própria. E aí, quando eu procurei o diretor espiritual, ele falou: eu já sabia, né? Eu já sabia disso, eu já via. E aí ele foi me auxiliando nos processos. E depois tudo foi acontecendo muito naturalmente, né? Então eu falo assim, o carisma de ser missa, o carisma eucarístico com a juventude foi algo que foi acontecendo na minha vida. Então não foi algo assim marcado, né? Qual que é a missão e o carisma da comunidade Eucaristós? O carisma da comunidade é tornar vivo o mistério da Eucaristia, é fazer das nossas vidas uma missa, uma sublime ação de graça. E aí eu posso até explicar um pouco dentro da prática da vida. Eu sempre gostei muito de ajudar na liturgia ali, a gente estava no santuário, sempre participamos ali no santuário eucarístico, tinha missa diária, tem missa diária até hoje, né? E eu entendia, toda vez que eu servia o presbitério ali, como ajudava o padre, como acólito, eu sentia no meu coração que não bastava cuidar, zelar pela liturgia. A nossa vida precisava ser essa missa, essa celebração, né? Fui percebendo que na nossa vida tem um rito penitencial, o anúncio da palavra, existe ali uma consagração, existe, né, todo o mistério de Deus para que a gente possa ser essa missão, né? Então eu fui descobrindo dentro do meu coração, nas práticas espirituais, tudo mais, na minha intimidade, de que Deus nos chamava a ser missa e cumprir a missão de formar corações eucarísticos. Que nesse tempo, principalmente a juventude, que vá à missa, né, mas para ter uma experiência, um encontro com Jesus e ser esse próprio altar, né, esse próprio anúncio dos mistérios de Deus, né? Então, é essa a mística, né, do carisma eucaristós, que a cada dia a gente vai descobrindo mais, né? Cada sofrimento. Teve um padre até que uma vez rezou a missa na comunidade e ele falou: vocês pensam que vocês são Eucaristia? E que é fácil ser Eucaristia, porque ela é bela, porque ela é o ápice da nossa fé cristã, né, católica. Mas vocês são chamados a ser mastigados. A Eucaristia, ela é triturada, né? Ela é preparada, a uva é pisada. E na prática da vida, o mistério de Deus é isso mesmo, padre. A gente tem visto, eu vi na minha vida, muitos movimentos, na vida dos membros, passar por essa configuração, a cruz de Cristo, a própria Eucaristia, né? Muito mais do que a beleza litúrgica, que é algo que precisa ser zelado, respeitado, mas é você ser, né? Então isso é uma missão, eu digo, Jesus amado, né? Bendito seja Deus. Ele quis assim, né? Se ele chamou. Se ele chamou. Olha que bonito. O carisma eucaristós é aquele que leva estes que são chamados a serem missa, a serem eucaristia, a serem triturados, né? Como ali o trigo também é triturado para poder dali gerar o pão que é transformado em Eucaristia, a uva que é amassada para poder se transformar no vinho e ser Eucaristia. Isso é uma vida totalmente entregue. E você sabe, padre, que na minha história, depois de muito tempo, nunca dei atenção, né? Eu sou gêmeos e o meu irmão faleceu no ventre da minha mãe, né? E foi uma alegria, porque foi assim, a princípio minha família ficou espantada porque eram gêmeos, então era um espanto de alegria ali, né? E ao mesmo tempo soubemos que meus pais souberam, minha avó, a família, né? De que o outro estava morto. Então ali, anos depois, porque houve todo um movimento de graça na minha gestação, porque tinha que tirar o bebê, né? Porque nós éramos gêmeos univitelinos. Então, na mesma placenta, como tinha um bebê morto, estava apodrecendo o líquido amniótico, né? Isso estava comprometendo não só a mim, mas a minha mãe. Então, os médicos falaram: tem que interromper aí. E já era no final da gravidez, né? Quarto mês, ele falou: a gente precisa interromper, a gente não pode levar à frente, que está comprometendo. Ele falou: dona Lúcia, a senhora tem uma filha, né? Aí, para cuidar, e já está o feto lá, né? Está comprometendo, enfim. Resumindo a história, minha mãe e meu pai assumiram essa gestação. Nós tínhamos um convênio na época, meu pai diz, né? Um convênio muito bom.
só que não cobria mais, nem os médicos queriam pôr a mão no processo ali, e meus pais tiveram que assinar documentos, e aí eu fui nascer. A gestação percorreu dentro do compromisso com a Escola de Medicina de São Paulo, né? Então foi por um caso era muito específico. Enfim, vinha a vida, minha mãe teve o parto normal, nasceu primeiro meu irmão morto, que já estava, né, em óbito, e eu em seguida. Foi um parto muito, muito tenso pela situação, enfim. A gente vê ali um milagre. A minha mãe, ela diz muito sobre a presença de Nossa Senhora, né? De toda essa aceitação da condição, e vinha a vida. Então o que eu quero dizer isso com carisma, né? Anos depois, eu participei de um grupo de oração e um missionário rezou por mim, ele falou: louve pelo seu nascimento. Até então eu sabia da situação. Mas hoje a compreensão da mística do carisma na minha vida, naquele momento aconteceu um sacrifício. Naquele momento aconteceu um movimento de morte e ressurreição, vamos dizer assim, né? Porque um bebê que estava vivo e o outro morto, né? Então, assim, eu digo que o carisma já acontecia ali no ventre da minha mãe. Então, é uma história que eu carrego como um grande testemunho. A minha mãe, ela e meus pais também, refém mesmo da graça e da aceitação de Deus, porque Deus já tinha esse chamado, né? Já tinha lá na frente, eu iria fundar uma comunidade com essa missão do sacrifício, né? Mas isso eu fui descobrir dentro já do processo comunitário, eu nunca dei essa atenção, né? Mas é algo assim, muito místico, eu diria, né? Sim, desde então, quando você estava no ventre da sua mãe, isso, ali Deus já tinha um propósito, né? Nós até costumamos dizer, né? Quando há um grande livramento, uma grande ação de Deus, a gente fala: Deus te salvou por causa de um propósito na sua vida. E aqui nós não temos dúvida de afirmar, por causa desse carisma, desse chamado, Deus preservou a tua vida e fez da vida do teu irmão um sacrifício, uma entrega, né? Isso aí é muito forte, é perceber a ação de Deus, né? Você tem percebido desde então, em tantas outras coisas também, sim, né? É isso, você sabe que a gente batizou, né, a nível espiritual, né? A gente deu um nome para o meu irmão, porque até então o feto ficou para estudo na Escola de Medicina de São Paulo, mas isso faz uns 6 anos, padre, eu acredito, que a gente deu nome para o meu irmão, né? Eu tenho o nome do meu avô, que é português, e a gente deu o nome do meu avô da parte da minha mãe, que é Marcelino, e Rafael por conta do arcanjo Rafael. E a comunidade me ajudou meus pais a gente dar esse nome, Marcelino Rafael, justamente porque é aquele que intercede pela cura, né? Aquele que intercede pelo todo o processo de dor que a gente passou, e é para nós um mártir. É um mártir, a gente entende na comunidade que é um grande intercessor no céu pela comunidade eucaristósa, não só pela minha vida, mas pela comunidade eucaristósa. Você falando de Marte, quem são os baluartes da comunidade? Primeiro, o meu santo de devoção, que foi o último a ser entendido como baluarte da comunidade, porque até então eu pensava que era só um santo de devoção, que foi Dom Bosco, né, pelo fato da missão com a juventude, um santo da alegria ordinária, de fazer da vida ordinária uma grande oferta a Deus com a juventude. Depois São Padre Pio, que foi o primeiro que a gente identificou na espiritualidade do carisma, por conta da missa, da mística, o amor, a devoção à Eucaristia, né? Ele fazia da vida dele uma missa no corpo, na alma, a gente vê na história de Padre Pio. E Santa Teresa de Ávila, por conta da humanidade dela. Como é intrigante, assim, a cada vez que a gente estuda o magistério de Santa Teresa de Ávila, a gente vai ver na sua superficialidade, né? Nas áreas superficiais afetiva, né? Ali na imaginação, e depois como ela vai aprofundando, ela vai entrando dentro dela ao ponto de ser hoje para nós essa referência, doutora, né? Mas foi mais por essa questão da humanidade. Que experiência você já tocou um pouco aí a partir do teu santo de devoção que se transformou, Dom Bosco também com os jovens, né? Você falou dos jovens que foram se agregando para que dali também você percebesse esse carisma. Como que se deu essa experiência com os jovens também?
Então, foi algo assim muito natural, porque é uma mística que eu vejo na minha vida. O meu jeito de ser foi aproximando a juventude. Claro, eu coordenava o Ministério de Artes, e a Artes ela é uma rede de pesca muito grande para atrair a juventude, né? Então a gente conseguia atrair as pessoas com essa rede, mas eu digo que foi muito mais pelo testemunho com a Eucaristia, porque eu não vim de um grupo de oração, eu vim de um grupo de adoração, né? E quando o padre ele abriu o sacrário do santuário onde nós participamos, ele abria e era fechadas as portas da igreja até então, né? Mas as pessoas eram convidadas, aquilo começou a crescer absurdamente, um movimento muito de Deus, porque as jovens queriam, e até hoje o projeto Juventude da Comunidade, se você perguntar o que é melhor para eles, porque existe vários eventos jovens, mas o momento da adoração, o momento de viver o sacrifício da missa é o que mais atrai o coração dos jovens. Então, apesar dos movimentos que eu tive, de atividades, do meu jeito de ser, eu acredito que piamente que é o testemunho com Jesus na Eucaristia. Isso é maravilhoso, né? O que marca o centro é a Eucaristia, a Santa Missa, a adoração. Nós estamos conhecendo este carisma belo na nossa igreja, que é o carisma Eucaristós. Entrevistando o fundador Euler Vieira. Está sendo uma bênção. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, nesta nova temporada, falando sobre os carismas da igreja. E hoje entrevistando o fundador Euler Vieira, da comunidade Eucaristós. Euler, mais uma vez, que bom ter você aqui conosco. Quais são, Euler, os desafios e impactos da comunidade na vida dos membros e na vida da igreja? Como que começou esse movimento ali na paróquia, depois da diocese? Como que tem sido isso? A gente começou ali dentro a Penha, ela é um bairro que foi fundado em torno da igreja, né? A paróquia de Nossa Senhora da Penha, que é padroeira da cidade de São Paulo, né? E a gente ali sempre foi um bairro muito devocional, tá? Então a gente tem a Basílica, que hoje é um santuário de peregrinação, e a gente tem um santuário eucarístico, que é diocesano também, de adoração perpétua. Então a gente está ali num espaço assim realmente muito sagrado, né? E a comunidade ela surge ali, surge dessas experiências aos pés de Jesus na Eucaristia, que foi se desdobrando para devolver os valores, porque a Penha ela é um bairro colonial, né? Então, tem muitos idosos no bairro, então foi um bairro que foi perdendo o culto da fé. Então a comunidade católica eucaristósa ela vem com essa profecia de devolver, né, até o Salmo 87, se eu não me lembro agora o Salmo, um dia nós rezávamos e Deus dizia isso no nosso coração, devolver a espiritualidade daquele bairro que é para toda a cidade de São Paulo, né? Porque ali nós estamos na casa da mãe, na casa da padroeira, né? Então a gente entende esse impacto que a comunidade, por graça de Deus e misericórdia, tem devolvido nas diferentes frentes, missões, né? E os desafios para os membros é isso, de encarnar a missão que Deus deu, né? Muito mais do que uma atração, né? Do que as belezas da vida comunitária, é ser essa Eucaristia no dia a dia da missão, né? Enfrentando os desafios, os próprios desafios, né? Do mundo de hoje e colaborando com a propagação da graça, que é o carisma que Deus nos confiou. Quantos anos tem a comunidade? Se lembra assim das datas, quando foi feito o pedido, falado com o bispo? Lembro. Como que foi se dando isso? Eu sou muito ruim de data, viu, padre? Às vezes os meninos me ajudam, assim, mas a data da fundação eu sei. A comunidade ela tem 17 anos, ela foi fundada no dia 15 de junho de 2007, foi uma sexta-feira, dia do Sagrado Coração. A gente marca esse momento às 19h30, que foi o mesmo horário que eu nasci. Também na primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração. Isso a gente descobriu depois, né? Olhando para a mística do carisma da fundação. E é interessante, no dia que eu tinha sido vencido, que eu marquei com o diretor espiritual, eu era ministro da Eucaristia. E quando eu cheguei na igreja, eu voltei do trabalho,
E isso aqui, pelo amor de Deus, não façam, tá? Foi um movimento ali muito sobrenatural. Eu cheguei na igreja, estava fechada, eu tinha a chave, né? Entrei, o padre confiava muito em mim. E antes do padre chamar o padre para a gente conversar, eu fui até o sacrário. Lá tem um tabernáculo e Jesus fica no ostensório dentro do tabernáculo. Então, como eu era ministro, eu abri o tabernáculo. Estava escura a igreja, estava ali, e a luz do sacrário muito forte. E ali eu escrevi um bilhetinho para Jesus, comunidade, esse chamado. Dobrei, fiz minha oração, coloquei nos pés de Jesus, fechei o tabernáculo, saí da igreja, toquei a campainha e falei, padre, eu cheguei. Ah, tá bom, eu lembro. Depois eu contei pro padre, né, toda a experiência. Mas foi nesse dia do Sagrado Coração, no dia 15 de junho de 2007, e até hoje são 17 anos que a comunidade está aí evangelizando. Graças a Deus, né? Quais experiências fortes, assim, de fé que você já viveu ao longo desses anos na comunidade, com os membros ali, um momento de oração, uma experiência, algo que Deus fez já por meio desse carisma na tua vida, na vida dos membros e na vida do povo de Deus que vai até vocês? Olha, padre, eu digo que é diário, né? Um carisma de sacrifício, um carisma de ser missa, viver do mistério o tempo todo, viver assim. Nós que somos de São Paulo, a comunidade nasce numa grande metrópole, né? A gente vê os desafios do racionalismo, então a gente quer em tudo racionalizar a graça, e tem coisas que Deus é dinâmico, Deus sabe, para nossa santidade, Ele nos permite viver constantemente movimentos da providência de Deus. Então a comunidade, ela passa por muitos movimentos que nos leva à dependência o tempo todo, da consciência, comprometer a Deus e falar assim, Deus, o que Tu queres, né? Existem números no ordinário do dia, mas tem um que eu destaco, que foi quando a gente não tinha mais onde nós ficarmos, né? E aí Deus dizia que Ele queria um espaço maior para a comunidade, tudo, e falei, como se dará tudo isso? E aí eu tive essa inspiração, junto com o Conselho Geral, de ir até o bispo e pedir o espaço que é o antigo seminário da nossa diocese de São Miguel Paulista, no qual nós estamos com a nossa casa-mãe lá, né? E eu lembro que era assim, aos nossos olhos, algo impossível. Mas o mandato de Deus, assim, a providência foi que a gente fosse ousado e pedir ao bispo, né? E ali a gente conseguiu essa providência. O bispo foi muito benevolente. Na época nós estávamos com o Dom Manuel, hoje ele é bispo emérito da nossa diocese, e ele disse, eu muito mais do que me preocupar com as finanças que são importantes para a manutenção da igreja, eu me preocupo com a evangelização do bairro, né? Porque nós não tínhamos condições nenhuma de sustentar um prédio daquele, né? E que estava também necessitado de muitas reformas. E ele falou, mas eu creio na missão e na vocação de vocês, então a gente dá aquele sofrimento que a gente não sabe para onde ia, né? Ele providenciou, e aí até hoje estamos lá, né? Entre muitas lutas, muitos sacrifícios eucarísticos, transformando aquilo que é casa de Nossa Senhora num lugar assim de adoração mesmo, missionário. Quando um carisma ele é da vontade de Deus, a igreja ela confirma, né? Se falando desse movimento, né? Primeiro o pároco que vai ali acompanhando, depois o bispo, porque sempre nós precisamos estar como igreja debaixo da obediência, em comunhão. E quando a igreja, na sua sabedoria, pelos nossos pastores, vão ali confirmando isso, é maravilhoso, né? Você deve ter experimentado inúmeras vezes no teu coração isso, né? Sim, padre, foram muitos movimentos, e eu acredito que são movimentos que Deus permite para a santidade da comunidade, para a santidade de um fundador, sempre inclinado à igreja, sempre junto à igreja, defendendo a profecia com muita sabedoria, dialogando, né? Isso é muito importante. Mas os frutos vão manifestando aquilo que é. Então Deus está acima de tudo, né? Deus vai provando, Deus vai confirmando, autenticando toda a comunidade, né? Então depender mesmo de Deus, mas sempre em comunhão. Isso é algo que está, a Eucaristia, ela é o sacramento da comunhão. Então é sempre um desafio, mas sempre uma convocação, é a ordem mesmo, né? Estar sempre unido.
um não também forma, né, Euler? Com certeza nesse processo de fundação, de caminhada como comunidade na igreja, você deve ter recebido muitos nãos, também um espere. Tem alguma situação que você lembra assim para dizer também dessa formação de Deus? Olha, são inúmeros não que a gente já passou e que trouxeram para nós assim grandes virtudes, não somente pessoais, mas institucionais. A gente tinha um processo no começo da comunidade que a gente queria fazer adoração e o nosso diretor espiritual dizia assim: olha, vocês vão fazer adoração, mas com Jesus velado na âmbula. E para nós era um absurdo, porque Jesus já está lá, por que não colocar no ossensório? Então, todo sábado que a gente se reunia para adoração comunitária, lotado de gente lá, a gente tinha que adorar na âmbula e eu tinha que assinar um documento toda vez, né? Mas eu digo que foi assim uma experiência, exatamente como o senhor dizia, de espera, de confiança, de fidelidade. Deus sabia os movimentos, porque o padre tinha direcionado daquela forma, mas que nutriu muito o senso de obediência, de fidelidade, e Deus fez assim obras assim escandalosas de graças naquele momento, nesses movimentos de adoração, que não foi estar num ostensório ou estar numa âmbula, mas foi ali, Ele está presente, Ele fazia, né? Então, foi um dos, né, que me veio agora na cabeça diante de tantos. Quais são as perspectivas, assim, na fé, que Deus coloca no teu coração como fundador, já tendo essa caminhada de 17 anos, mas olhando para frente, assim, olhando para a evangelização, com o carisma que você porta de Deus? Olha, padre, a cada movimento, assim, existem as perspectivas, assim, materiais que a comunidade precisa. A gente tem uma profecia no coração, né, que Deus disse, nós temos uma vila eucarística, um espaço maior de evangelização, né, para a gente poder ali realizar os grandes eventos. A comunidade realiza alguns eventos de massa para nós ali e não cabe no nosso lugar, um lugar para que a gente possa morar, para que realizar retiros. A comunidade realiza muitos retiros de cura, muitos retiros de formação humana, né? É próprio da comunidade também. Mas eu diria que a perspectiva assim, maior é de que a gente possa alcançar o coração do homem de hoje, porque de forma individual, né, esse acesso ao homem de hoje que tem todo um movimento de liberdade pautado em tantos conceitos, mas de poder acolher a pessoa que traz as suas diferenças e ali a gente conseguir, com a graça de Deus, devolver a dignidade que a pessoa precisa, porque nós encontramos uma juventude, os cristãos mesmo, muito na superficialidade. E Deus chamando a gente sempre a ser mais profundo, mais humano, mas cada vez mais espiritual, né? Então, esse desafio de poder ir ao encontro do homem, principalmente do jovem, no qual a gente tem essa missão maior, né, com a juventude, e poder não espantar, acolher e trabalhar, né, a vida do jovem. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou até hoje nesse processo para assumir como fundador, depois com a comunidade? Que situações que você viveu assim, de grande desafio, que você viu uma intervenção de Deus? Padre, eu acho que eu fui o mais rebelde, sou eu mesmo. Eu vejo assim o desafio, eu sou muito assim, muito racional em muitos momentos, então eu sempre que fico impedindo assim a graça, né? Então vejo Deus rompendo a minha vida assim, vencendo, para Ele concretizar a obra dele. Os grandes desafios comunitários, eu acredito que passa sempre muito em mim, né? Eu falo, meu Deus do céu, Deus me superando. Eu sempre digo, a maior dificuldade na minha vida comunitária, na comunidade, sou eu mesmo. Então, eu acredito que eu sou aquele que precisa sempre ser vencido por Deus, né? Porque quando Deus vence o fundador, né, aquele que está à frente, Ele faz a obra acontecer, né? Eu vejo isso tanto do lado positivo e negativo, né? Eu, por exemplo, quando eu passei por um momento de depressão,
vivi uma enfermidade dentro num período da comunidade, e foi um período assim que foi muito chocante para a comunidade, né? Nosso fundador adoeceu. O fundador com depressão, como foi isso? Foi muito difícil, até para mim, porque até então o conceito de depressão na minha cabeça era talvez uma frescura, né? Talvez algo que nunca passaria por mim, né? E quando eu me vi naquele cenário, não tinha uma reação. Você não consegue trabalhar, não consegue atuar, você tem que se permitir ser cuidado. Então ali eu precisei muito me humilhar, né? E ver Deus, ver a forma como Deus foi cuidando das pessoas, de mim através das pessoas, né? E foi uma fatalidade ali na comunidade, foi um espanto, né? Mas foi um tempo muito rico, onde eu me enriqueci assim profundamente, onde eu tive assim, não foi fácil, como não é fácil, dizer que é fácil é algo assim, me dá depressão jamais, né? Mas o que eu extraí, a comunidade extraiu nesse movimento, muitas riquezas, sobre um olhar mais humano do ser humano. A gente vê hoje na sociedade, né? Quanta gente doente. Então, todas essas experiências me trouxeram mais sensibilidade para cuidar do outro, né? E foi um movimento que a comunidade cresceu ali nesse movimento de cruz, porque foi uma cruz muito pesada, mas muito digna. Quem viveu junto, quem abraçou, tem visto as graças da ressurreição acontecer. Inclusive eu digo assim, muitos testemunhos que depois que eu adoeci, depois que eu saí dessa condição, quantas pessoas se aproximaram e quanta capacidade Deus me deu para auxiliar essas pessoas, dentro e fora da comunidade. Olha só, um fundador também adoece, viu, gente? Verdade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus também passa pelas doenças, as provas da vida, né? E como o Euler trouxe agora, isso em nada é perdido quando se está em Deus. Até mesmo de um sofrimento, de uma doença, para te fazer crescer, para fazer a comunidade também ali crescer. Então isso fica muito forte para nós, né? Porque às vezes quando estamos com Deus, pensamos que somos super-homens ou então as mulheres maravilhas, né? Mas na verdade não, somos frágeis e precisamos, muito forte que você falou, precisou deixar-se cuidar. Isso é para todos nós, no processo que a gente vive com Deus. Um carisma, ele é suscitado por Deus para uma necessidade daquele povo naquele tempo. Qual que é o bem que você toca, que o teu carisma, que a tua comunidade traz para a igreja e para os tempos de hoje? Olha, Padre, é exatamente o que eu tenho dito aqui sobre olhar o homem, o ser humano nas suas profundezas. Apesar de a gente ver um pedaço de pão, ali está Deus. Então, apesar de a gente enxergar um homem fraco, com todas as suas debilidades, ali existe a essência divina. Então tentar resgatar isso, tentar valorizar, né? Então eu vejo a comunidade eucaristósa nesse movimento missionário muito mais do que as práticas dos eventos, que são muito importantes, mas nesse encontro pessoal, ser esse altar, onde a pessoa pode colocar a vida dela e a vida dela ser transformada. Então, cada experiência que a gente vive como missionário, cada sofrimento que Deus vai permitindo na nossa vida, eu vou entendendo isso com muita luta, mas porque não é agradável, né? Mas assim, sendo transubstanciado. A nossa vida vai sendo transubstanciada para que o outro possa comungar. E essa fidelidade, esse caminho de permanecer nessa trajetória é desafiador, mas aqueles que conseguem perseverar a cada dia, na luta de cada dia, tem sido o verdadeiro alimento de vida eterna. Eu tenho visto isso, não só na minha vida, mas na vida dos membros, que têm se permitido nas suas lutas, nos movimentos assim, que Deus tem transformado, como eles têm se tornado aquilo que Deus deseja, como uma verdadeira Eucaristia para o outro, né? Eucaristia fala muito de intimidade, né? O banquete, né? Para o povo judeu, estar à mesa é sinal de entrar na intimidade. Então, a missa, a adoração diz de intimidade. Então, como que é a marca, né, que vocês trazem? É a marca. Eu acredito que isso é uma graça mesmo, Padre. Sim. Toda adoração da comunidade, quando as pessoas participam, assim, falam, a gente ultrapassa o véu.
né? Existem alguns fundadores amigos, irmãos, que falaram, no carisma eucaristós, a adoração, vocês têm a graça de ultrapassar o véu, entrar no Santo dos Santos, né? É próprio, vocês precisam disso para sustentar a vocação de vocês, mas a gente que prova, a gente vê que isso é uma graça. É uma graça. Você falou a respeito da Canção Nova, dizendo que foi também ali como uma comunidade mãe, né, aqui no Brasil. Você teve alguma experiência com o Padre Jonas, com o teu carisma? Teve alguma influência? Olha, a Canção Nova, ela é a nossa referência. Então, na minha juventude, participei de muitos acampamentos. Inclusive, do último acampamento de férias, eu participei, né? Sim. Foi maravilhoso. Lá eu tive a confirmação do meu chamado. Então a Canção Nova, ela é palco, assim, um altar mesmo do nosso chamado. Mas eu tive uma experiência com o Padre Jonas direta, que foi numa escola de formadores. Eu tive a graça de poder encontrá-lo pessoalmente. Eu não lembro quem foi a formadora que me levou para conhecê-lo. Foi muito rápido, né? E ele... Quando eu me aproximei dele, essa pessoa me apresentou, e aí ele olhou nos meus olhos, aqueles olhos azuis, né? Ele falou, Euler, seja mártir 2 vezes. Deus te abençoe, me deu um abraço e foi o suficiente. Aquilo entrou com uma espada no meu coração. Eu falei, meu Deus, o que é ser mártir 2 vezes, né? Isso ficou um longo tempo no meu coração e nas minhas orações, né? Tentando desbravar. E até hoje é muito vivo. Hoje eu entendo esse martírio que ele falava, né? Ele até fala no documentário dele sobre ser mártir, né? Mártir para si, mártir para o outro. E tem a ver muito com o carisma. Ele não conhecia o carisma da comunidade, mas como um profeta, né? Ali, sim, ele confirma o chamado da comunidade. Então, assim, foi algo que eu entendo hoje. Um santo disse para mim, né? Não tenha medo do martírio de si mesmo, de morrer para suas vontades, para suas renúncias que não são fáceis, né, como um homem, como ser humano, e de morrer pela causa, morrer pelo carisma eucaristóso, morrer pela revelação de que Deus está devolvendo às pessoas a dignidade através desse carisma que não é meu, né? É da humanidade, é da igreja, né? Então, foi uma experiência muito forte, que ela é assim, viva. Ser mártir 2 vezes. Não foi nenhuma, né? 2. Onde que vocês estão aqui em São Paulo? Você já falou do Santuário Nossa Senhora da Penha, mas ali especificamente o bairro, local, endereço, como encontrar vocês, os meios para entrar em contato? O bairro é ali mesmo, chama Bairro da Penha, né? A Penha é um penhasco, né? Então é o lugar que Nossa Senhora quis morar, a comunidade está ali. Tem a igreja, a Basílica da Penha, tem ali o Santuário Eucarístico, tem a Capelinha do Rosário e tem a Casa da Comunidade Eucaristósa, que é o nosso centro de evangelização. Fica no centro da Penha mesmo, na Diocese de São Miguel Paulista, na Zona Leste. E as pessoas podem conhecer, né? Não, quando for fazer uma peregrinação ali, tem que ir todo paulistano ou toda pessoa que vai à cidade de São Paulo visitar Nossa Senhora da Penha e já pode ali passar na Comunidade Eucaristósa também para ter essa experiência. A pessoa pode procurar ou pelas redes sociais, né? Pelo Instagram da comunidade, a gente também consegue acessar a comunidade. O Instagram de vocês? É @Eucaristós. @Eucaristós. Isso. O caminho vocacional, como que se dá também para ingressar na comunidade? Primeiro a gente faz o vocacional, né? O vocacional aberto. Qualquer pessoa que se interessar pode estar procurando a comunidade e a gente faz um acompanhamento durante um período e durante aquele acompanhamento pessoal a gente vai ali discernindo junto, para dar um passo, para ingressar no engajamento da comunidade em vista da consagração. Mas a gente faz um acompanhamento. Sim. A pessoa está interessada, ela fala conosco, procura a Secretaria Vocacional e a gente vai direcionando ali para os fins. A comunidade de vocês é Vida e Aliança? Vida e Aliança. Sim. Temos as 2 formas de vida. Que bênção. E os 3 estados de vida também. Nós temos celibatários, famílias e temos o primeiro sacerdote, que foi ordenado faz 4 meses. Olha que bênção tão recente. Recente. Ele é membro da comunidade de vida, mas ele atuou numa paróquia hoje, lá na Diocese de São Miguel. Sim. Euler, qual mensagem que você deixa para todos que estão acompanhando, especialmente para os jovens, né, que descobrindo a sua vocação, querendo servir a Deus?
O que você fala para esses jovens? Eu falo para os jovens, né? Sejam jovens, mas tratem a juventude de vocês com muito valor, né? Encontrem na juventude Deus, porque Deus, Ele é o melhor de nós, né? E Deus é aquele que de fato nos faz livres, apesar de tantas atrações e oportunidades de liberdade que são oferecidas. Eu digo que os jovens não tenham medo, porque em Deus nós somos verdadeiramente livres. Olha que maravilha, nós descobrimos, conhecermos na igreja um carisma que colabora com a missão evangelizadora, que é o carisma Eucaristós. Obrigado, Euler, Deus lhe pague pela sua partilha, seu testemunho de vida. E você também pode continuar conosco na sintonia da Canção Nova e acompanhar esse programa pelo CN Plus, que desça sobre você a tua vida, o teu coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.